lucro de 63 bi. Cobori, você tava falando que você teve um período de depressão. Tem relação com essa mudança sua? Tem uma relação, mas deixa eu tentar explicar a história toda. Eu sei que as pessoas ficam com uma certa receio de me perguntar essas coisas, mas eu... Se você quiser falar, não, tá? Depois que fui orientado veementemente pela minha esposa de falar, eu falo hoje tranquilamente. Né? Você tinha vergonha antes de falar? Não tinha vergonha. Você se sente julgado, sabe? E aí deixa eu contar a história toda, né? Na realidade, assim, todo mundo tem seus traumas de infância, tudo, e assim, quando você olha hoje em saúde mental, todo mundo em algum momento da vida vai ter um certo grau de depressão, né? Uns mais fortes, outros menos fortes e tal. E eu tive, obviamente, quando minha mãe faleceu, em 2015. Né? Eu não sabia que eu estava em depressão, até minha esposa é psicóloga da saúde mental, e ela falava, eu acho que você está com depressão. E eu sempre fui esse cara muito ativo, trabalhava muito, depressão né? Você nunca acha que está. Mas obviamente porque eu tinha essa relação dos meus traumas de infância, era muito, tudo que eu fazia para ter sucesso e tal, era meio que para impressionar minha mãe, acho que a gente tem essas coisas, né? E aí, quando aquela figura morre, desaparece, é meio como você fica, putz, qual que é o sentido agora, né? Atingi o auge da minha carreira profissional, mas quem que eu tô impressionando agora, né? E obviamente isso vem desse trauma de infância. Mas era uma depressão leve, assim, nem eu sabia que estava com depressão. Mas minha esposa me incentivou a procurar ajuda médica, eu fui na psiquiatra, tinha minha psicóloga e tal, e fazia esse tratamento. Ela é fera, hein? Porque ela é psicóloga, mas quando é direto assim, às vezes não é o profissional que tá agindo ali, foi mais uma intuição, né? Porque o profissional não trata direto quem é próximo. Ela não trata, ela obviamente sabia os melhores profissionais e indicou, né? Mas era uma coisa assim, normal, não era uma depressão de o cara não vai trabalhar, eu continuava funcional, né? Continuava funcional. E foi justamente nesse período, 2015, que eu assumi a presidência de uma empresa. Tinha uma empresa que foi, na época eu mexia com fusões e aquisições, ela foi assediada para ser comprada pela CETIP, né? CETIP era o balcão de negócio de títulos privados, que depois fez a fusão com a Bovespa e virou a B3, que é a bolsa. E a CETIP tentou comprar essa empresa e eu ajudei ali num primeiro momento a orientar o dono, que era até do Clube de Golfe de Brasília, né? E aí não deu certo, aí depois uma outra empresa assediou, aí eu já assessorei ele diretamente com a minha empresa de boutique de M&A e acabou não dando certo a negociação, até porque a CETIP saiu para fazer... Estava preocupada ali porque ela tinha comprado uma outra empresa que estava dando algum tipo de ruído, ela não quis e tal. E aí essa empresa gostou do nosso trabalho de assessoria de processo de fusão e aquisições e queria que a gente continuasse assessorando para continuar melhorando a empresa, né? Do ponto de vista profissional. E aí depois ele pediu uma auditoria, fiz uma auditoria na empresa. E aí em 2014, quando terminou 2014, estava trocando o governo dos estados, ele me convidou, até pela orientação da auditoria, do que ele tinha para fazer, que é o básico, profissionalizar a empresa, profissionalizar o corpo de executivos, fazer a governança corporativa da empresa, código de ética, código de conduta, tudo, compliance, tudo que as empresas de top de linha fazem, né? Até porque eu tinha sido executivo da Xerox também, eu estava no mercado financeiro assessorando grandes empresas, né, processo de fusão e aquisições, eu sabia a cartilha. E aí ele passou a me assediar para eu ser o presidente da empresa. Falou, não, você vai ser o presidente da empresa, você vai ser. Aí como eu já tinha passado esse processo todo e já tinha orientado ele a fazer toda a profissionalização, já tinha feito a nova governança da empresa, foi feita até pelo BMA aqui, que é reconhecido mundialmente, são eles que assessoram o Jorge Paulo Lema, né, que assessorou todas as aquisições do 3G Capital, da Ambev, o pessoal do BMA, e eu contratei eles, já tinha feito a governança corporativa. Não sei se vocês sabem, a governança é aquela série de regrinhas, quem manda em quem, até que ponto você pode, até que... executivo, corpo executivo, conselho de administração, assembleia de acionistas, as patentes ali dentro, né? Esse aqui é responsável por isso. Tinha contratado a Michael Page, né, que é a maior empresa do mundo de recrutamento de executivos, aí contratei essa empresa. E aí, na hora de contratar os executivos, ele começou a me assediar, falou, não, eu quero que você seja o presidente da empresa, fez uma série de almoços e reuniões com ele, eu não queria, porque eu tinha minha boutique de M&A, tinha minha empresa de investimentos, tinha startup, dava aula no IBMEC, então não tinha tempo, né? E aí ele foi
fazendo pressão, até o ponto que ele falou, carta branca, você faz o que você quiser, você não precisa nem ficar vindo na empresa, desde que você, né, contrate, você seja o presidente de fato e coordene toda a diretoria, contrate você. Aí eu aceitei, né, peguei as condições lá que a Michael Page já tinha feito de contratação de executivos, falei, então eu aceito nessas condições, beleza. Aí eu assumi em janeiro de 2015. Como eu tinha feito a auditoria, eu sabia as coisas que estavam erradas na empresa, ou pelo menos tinha suspeita de ser erradas. Aí no dia 10 de janeiro, eu notifiquei uma que chama SCP, Sociedade em Contas de Participação. É um instrumento legal, formal, legalizado, só que é como se fosse um contrato de gaveta legalizado. Uma sociedade em contas de participação. Você vira meu sócio, eu assino um SCP com você, só que ninguém sabe que você tem SCP comigo. Todo mundo acha que é só minha empresa, o Robertinho negocia comigo, só que de gaveta você é meu sócio. Tá? E esse contrato de SCP, na realidade, era um contrato que pagava 1 milhão nesse contrato por mês, nesse contrato de SCP, e era um contrato que não fazia muito sentido, que não tinha contrapartida. Tipo, por que eu tô pagando 1 milhão se você não faz nada na empresa, você não presta nenhum serviço e tal? E aí, obviamente, eu tinha visto isso, parecia muito estranho na auditoria. Quando eu assumi a empresa, eu peguei e notifiquei essa SCP que eu ia cancelar o contrato. Que para mim, claramente, era uma coisa que era desvio de dinheiro. Aí eu notifiquei a empresa, falei, ó, com 10 dias eu vou cancelar unilateralmente o contrato. Isso em janeiro de 2015, que eu assumi. Aí passou 10 dias, eu fui lá e cancelei o contrato. Recebi 2 ameaças de morte. Meus 2 carros até hoje são blindados, o meu e da minha esposa. Isso lá em 2015. Quando eu, obviamente, recebi, era um contrato no estado do Mato Grosso. Eu recebi as ameaças de morte, obviamente, comprei um carro blindado, né? Comprei um carro blindado para minha esposa e fiz uma denúncia, uma notícia crime no Ministério Público lá do estado do Mato Grosso, com todas as ameaças que o cara mandava por mensagem. Tá? Uma outra, eles tiveram a cara de pau de fazer ameaça numa audiência de arbitragem lá em Brasília, com um agente de Estado na mesa, um escrevente da Justiça. Eu não fui, mandei um preposto da empresa e o advogado da empresa. O cara ameaçou, falou que ia me pegar, que ele ia vir lá do Mato Grosso e me pegar em Brasília e tal. Porque era um contrato irregular, né? E aí eu fiz uma outra notícia crime, que essa aí eu protocolei lá na Polícia Civil do Distrito Federal. Tinha as 2 notícias crime. E aí, em fevereiro, passo seguinte, fui lá e procurei o Detran. Eram contratos com o Detran, de registro de contratos de financiamento de automóveis, né? Quando vem aquele gravame no seu documento, esse carro é alienado fiduciariamente ao Banco Itaú, quando se financia, a gente fazia esse serviço, né? De fazer esse registro do contrato de financiamento e botar o gravame no documento do carro. E aí eu fui lá, procurei o Detran. Eles tinham feito, qual que era a conta que eles tinham feito? Eles fizeram a concessão, que não era na minha época, foi, se não me engano, em 2009. Eu nem conhecia a empresa, nada. Eu assumi ela em janeiro de 2015. Né? Eles fizeram a concessão e na concessão pública, 90% era da empresa e 10% era do Estado. Só que quando eu fiz a conta desse contrato de SCP, é como se eles pegassem 40% e ia nesse contrato de SCP. Então a conta ficava 50% com a empresa, 10% ia para o Estado e os outros 40% ia para essa empresa. Eu falei, porra, é propina. Aí o que eu fiz? Procurei o Detran, sentei com o Detran, expliquei, era um governo novo que estava assumindo, expliquei para o presidente do Detran, que era até um delegado de polícia, até me mandou, ele viu a entrevista do Mark Mason, mandou a mensagem para mim, emocionado lá, que ele também, ele não sofreu nenhum tipo de coisa, mas ele sabia do que os caras tinham feito comigo, né? Eu tenho até mensagem que ele mandou na época, me parabenizando. Aí eu procurei ele e falei, ó, tá acontecendo isso, eu quero devolver isso pro Estado. Aí a gente foi lá e fez um termo aditivo em que ficou 50% da empresa e 50% do Estado. Então, você pegar tudo que desse contrato que eu devolvi pro Estado, dava uns 27 milhões. Devolvendo a partir, obviamente, do ano que eu assumi, 2015, até 2018, que foi quando que aconteceu comigo. E aí passou 1 ano e meio, eu perdi vários contratos de estados que eu fui perdendo porque eu não aceitei as propostas. Certo. Né? E eu mantive esse do Mato Grosso. Obviamente agora com faturamento bem menor, tinha perdido muitos, mas eu tinha feito na carta branca lá que eu ia fazer negócio com a iniciativa privada. Né? E eu tinha um projeto bilionário lá que eu peguei esse mesmo software que a gente usava para fazer os registros de contrato eletrônico de financiamento de carro para fazer com imóveis. Né? E aí a Bovespa se interessou. Eu apresentei para
para a Caixa Econômica, tinha 70% do mercado de financiamento de imóveis, né? A Caixa adorou, falou que tinha que fazer um acordo com os cartórios, né? Que na realidade era tornar a escritura eletrônica. Para a Caixa era bom que a gente mostrou só funcionando assim, em 30 segundos fazendo um registro do contrato. Que para a Caixa tinha valor de escritura. Maravilhoso. Só que a lei ainda exigia que tinha que ter escritura no cartório. É um problema isso no Brasil, né? E aí a Caixa falou, se convenceu os cartórios, né, a participar do projeto, e o cartório só deu a chancela, porque pra gente isso aqui serve, mas como precisa da escritura. Aí eu vim aqui em São Paulo, fiz umas reuniões com a Associação dos Cartórios, eles toparam. A Bovespa ficou sabendo e me procurou. Né? Na época, o vice-presidente da Bovespa era o Eduardo Guardia. O Eduardo Guardia depois virou ministro da Fazenda do Temer. Mas na época ele era vice-presidente da Bovespa. E o Eduardo Guardia faleceu muito novo, né? Faleceu acho que faz 2 anos. Aí ele me procurou, ele foi lá. A minha secretária, que até ficava no meu telefone, né? Porque eu não ficava com o telefone, porque eu recebia muito mensagem política, essas coisas. E ela já cortava ali, nem chegava para mim as mensagens. Né? Ela só falava, senador fulano de tal mandou uma mensagem. Né? O que um senador, um deputado quer comigo, né? Aí o Eduardo Guardia mandou, aí ela falou, tem um tal de Eduardo Guardia aqui, disse que é vice-presidente do Bovespa, né? Que tá aqui em Brasília, queria te encontrar. Eu, como sou do mercado financeiro, né? Óbvio que eu sabia quem ele era. Eu falei, não, o cara é o pica lá da Bolsa, né? Pode mandar. Ele era até responsável por esses novos projetos. Aí a gente fez um acordo, assinamos um MOU, né? Que é um memorando de entendimentos. E o negócio ia deslanchar e ia meio que compensar, né? Ia ser um negócio do ano e tal. Mas aí a CETIP entrou num processo de negociação com a Bovespa para fazer a fusão, né? Que virou a B3, que é hoje, né? A B3 é a fusão da CETIP com a Bovespa. E aí esse negócio ficou lá em banho-maria e a pressão política para eu fazer os contratos com outros estados. E o dono da empresa me pressionando para eu atender os caras. Só que eu já tinha, antes de assumir, falado que eu não ia fazer. E ele me pressionava tanto que eu estava ficando meio de saco cheio. Aí um dia eu até falei, minha esposa falou, vou mandar esse cara catar coquinho, vou sair da empresa, né? O meu salário era muito bom e tal, mas graças a Deus eu não dependia daquilo, né? Tanto que tudo que eu recebia, que depois me ajudou no processo, tudo que eu recebia eu aplicava, né? Eu não usava o dinheiro. Tanto o meu bônus, com salário, tudo que vinha eu aplicava. Aí ele ficou pressionando e falou, fala o seguinte, você quer receber esses caras, você quer fazer negócio com os caras, você fica à vontade, a empresa é sua. Tô fora. Só que enquanto eu for o presidente, isso não vai ser feito. Né? E aí veio valer a governança, né? Na governança ali, quem manda é o presidente da empresa. Aí eu falei, faz o seguinte, faz o seguinte, você quer fazer? Pode fazer, eu tô saindo agora, estou me demitindo. Aí saí da empresa, então eu fiquei de janeiro de 2015 até junho de 2016. E eu saí da empresa. E aí fui tocar minha vida. Aí em fevereiro de 2018, sai uma operação do Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Primeira fase da operação lá, tinha até um nome lá que é os jargões lá do Estado, né? Da linguajar dele, Operação Bereré, não sei o que e tal. Aí eles quebraram o sigilo, eles pediram a quebra do sigilo telefônico de 59 pessoas. Das 59, eles pediram busca e apreensão e prisão de 57. Né? Então, o único que eles não tinham pedido era o meu e de um advogado que eu tinha contratado. E esse advogado eu tinha contratado porque essa empresa, por incrível que pareça, ela entrou na justiça. Essa empresa da SCP entrou na justiça para pedir de volta esse 1 milhão que eles estavam perdendo por mês. Brincadeira, né? E pasmem, eles ganharam. Na primeira instância e na segunda instância no estado eles ganharam. A justiça bloqueou a conta da empresa. Eu só derrubei quando foi para a STJ. E aí, eles pediram... Aí, quando eu olhei a primeira fase do processo, falei assim, bom, se eles não pediram, deixaram nós dois de fora, é porque é óbvio, né? Eu até brinquei, falei assim, qualquer detetive fez curso na internet e pesquisar isso aqui sabe, né? Falei, pô, é o cara que devolveu o dinheiro do Estado, né? E oficialmente, tem um termo aditivo, tem tudo lá. Aí fiquei tranquilo, só que aí na imprensa do Estado começou a sair só meu nome. A imprensa do Estado começou a bater só no meu nome. E aí eu fiquei preocupado e tal. Na época eu aparecia muito na Globo. Toda semana eu estava na Globo, dando entrevista. Como eu era professor do BMEC, como eu era do mercado financeiro. Eu sempre tive uma didática muito boa assim, para explicar as coisas. Os repórteres da Globo gostavam muito de mim, né? Eu estava toda semana. Bom Dia Brasil, Jornal Nacional, Jornal da Globo. Aí eu falei, pô, esses caras estão batendo assim, porque eu acho que como eu tenho uma certa visibilidade nacional, a imprensa do local deve estar pegando e batendo. Aí, só que estava me prejudicando, eu chamei um advogado, meu amigo até na época. Falei assim, ó,
Delinho. Depois ele até virou, Délio Lins e Silva, ele virou presidente da OAB do Distrito Federal, né? Falei, Delinho, vai lá no Mato Grosso, ele tinha alguns casos no Mato Grosso, ele conhecia, né? Vai lá no Ministério Público que diz que eu quero ir lá prestar um esclarecimento. Apesar de eu não ter sido afetado nessa primeira fase, na imprensa só sai meu nome, eu quero ir lá prestar um esclarecimento. Aí ele foi, no Mato Grosso, aí chegou lá, o promotor lá do Ministério Público falou assim, não, a gente não quer escutar ele não. A menos que ele tenha alguma coisa importante para nos falar, né? Aí o Delinho voltou, me contou isso e falou assim, eu advogado experiente, né? E na época tinha todo aquele ambiente da Lava Jato ainda, 2015, 2018, tinha todo aquele ambiente da Lava Jato, ele voltou e falou assim, eu vou traduzir para você. Ele falou que ele vai te ouvir se você fizer uma delação. Eu falei, Delinho, você me conhece, você sabe, você conhece o processo. O princípio da delação é você assume um crime e entrega os seus comparsas. Eu não cometi nenhum. Entendi. Deixa pra lá. Deixou pra lá, mas aí a imprensa continuou só o meu nome, cara. Direto. Passou mais uma semana. Você não sabe se teve um estímulo dessa galera que te odiava, não? Também. Sabe, um assassinato de reputação? Também, porque esses caras, eles estavam ligados com a política toda no estado. Toda a política. Assassinato de reputação. E aí continuaram batendo. Aí eu fiquei preocupado, falei, Delinho, vai lá, porque como eu era do mercado financeiro, me prejudicava também esse tipo de notícia, né? Vai lá e fala de novo, Ministério Público, que eu quero ir lá prestar um esclarecimento. Aí ele foi, aí os caras se recusaram de novo. Falou, não, a gente não quer escutar ele não. A menos que, se for lá no final, a gente chama ele. Aí o Délio voltou e falou assim, Cobori, tem alguma coisa estranha. Você foi presidente da empresa. Você teve um embate aí, você cortou tudo. Os caras, pelo menos curiosidade de te escutar, eles tinham que ter. Agora, não querer te escutar, assim, se você quer... Aí vamos fazer o seguinte, tudo que você ia lá falar, dar de esclarecimento, vamos botar numa petição, formalizar uma petição e vamos protocolizar lá no Ministério Público. Aí a gente fez. Aí o que eu peguei? Peguei a quebra de sigilo bancário que eles tinham feito na minha conta. Na época que eu era via empresa, consultoria, assessoria, todas as notas fiscais que a empresa emitiu, extrato bancário, todas as notas fiscais, todos os laudos que a gente forneceu, para não dizer que a gente recebeu e não prestou serviço. Tinha mais de 1.200 páginas de laudo que a minha empresa tinha fornecido para essa empresa. Aí na época que eu virei presidente, aí como que eu falei, me ajudou, como eu não precisava da remuneração, todo o dinheiro quando entrava na minha conta, no dia seguinte era transferido e estava no fundo de investimento. E todos os comprovantes, o dia que entrou, está no extrato, o dia que entrou, o comprovante da TED, o comprovante do fundo de investimento, está lá no extrato do fundo de investimento e declarado no meu imposto de renda. Toda a minha movimentação, todo o meu salário, tudo. E aí botei lá, mandei uma petição. E tudo justificado, porque o meu salário era aquele, aí tinha esse estudo que tinha feito a Michael Page, que era exatamente o salário que estava ali dessa empresa de contratação de executivo, tinha tudo bonitinho. Aí mandamos, daí protocolizou lá e falou, tranquilo, não tem mais o que fazer, né? Acho que não vai ter problema não, a menos esse negócio da imagem, se for o caso, Aí eu contratei uma agência de comunicação dessas que trata de crise de imagem, fui lá no estado, reuni com a Globo, lá é uma subsidiária, reuni com a Globo, reuni com os principais veículos de imprensa lá do estado. Passei um dia lá reunindo, essa agência tinha marcado com todo mundo. Tinha entregue essa documentação, tinha contado essa história que eu contei para vocês, tudo, deixei lá. Não adiantou nada. A imprensa continuou batendo. Eu falei, cara, foi tão impressionante que o dia que eu fui lá com a agência de comunicação, aí eu voltei, quando eu cheguei em Brasília, que eu tava junto com esse depois se tornou até meu amigo, trabalha nessa agência de comunicação. Quando eu cheguei, ele já viu um monte de notícia, inclusive da imprensa que a gente foi, né? Ele até ligou, que esses caras têm contato com o repórter, com tudo. Sim. Ele até ligou, falou, o que é isso, tal. Ele falou, não, é que você falou comigo, mas aí minha chefe ficou sabendo que você falou comigo e ficou com ciúme que você não falou com ela, e ela pegou e... Aí, fiquei tentando administrar essa crise de imagem. Aí chegou em maio de 2018. Toca o interfone na minha casa, na parte da manhã. Você leva aquele susto e tal, mas os meus advogados já tinham visto os riscos. Meu advogado falou, você foi presidente da empresa, você tem um risco de tomar uma busca de apreensão. Não se assuste se um dia acontecer isso. E aí, passado o choque inicial, eu lembrei que ele tinha me falado isso, falei, tranquilo, pode entrar aí. Na minha casa aí, aquele constrangimento, entra, tirou minha esposa, tudo. Meus filhos, põe tudo no cantinho da sala, toma o celular de todo mundo e começa a revirar a sua casa. Mas eu não tô devendo nada. Aí meus advogados chegaram, aí meus advogados até me orientaram, não precisa dar senha de nada, né? Eu, como não devia nada, o cara, qual a senha do celular? Tá aqui. Desbloqueava, dava pra ele. Qual a senha do computador? Desbloqueava, dava pra ele.
pode revirar e fuçar o que você quiser aí. Tal. Aí passou ali, depois de umas 2 horas, aí um promotor me chamou lá no fundo de casa, na área de lazer, assim, do lado da churrasqueira, me chamou assim, até meio sem graça, e tirou outro papel do bolso e falou assim, eu tenho um mandado de prisão contra você. Aí, putz, aí foi um choque, eu não esperava. Aí, olhei, fiquei nervoso, meus advogados olharam, falaram, putz, não faz sentido, né, tal. Aí a única informação que estava ali era a tentativa de obstrução de justiça. Aí, aquele constrangimento, passei um tempinho antes de contar, e o advogado foi lá e contou para a esposa, começou a chorar e tal, porque eu estava sendo preso em Brasília e ia ser levado para Cuiabá, né. Nossa. E aí eles, aquele constrangimento todo, me tira de casa, me leva, me põe num avião e me leva para Cuiabá. Aí, todos os perrengues assim que você vê em filme, eu passei, né? Você chegou a sair algemado, esse tipo de coisa? Não teve resistência, não teve nada, teve o bom senso. Em alguns momentos assim, passei constrangimento que tem gente que gosta desse tipo de coisa, né? Lá em Brasília mesmo, até uma curiosidade, quando cheguei, a área de trânsito no aeroporto, que quando tá passando assim numa condição como a minha, que você tá preso, você passa por uma área de trânsito lá da Polícia Federal. E eles têm cela lá dentro, né? Nessa área de trânsito. E os dois policiais que estavam me acompanhando, eles eram do estado do Mato Grosso, que eles iam me acompanhar no avião. E eles, assim, nitidamente, eles eram, pra mim, assim, pessoas corretas, sabe? Eu vi até pela forma que me tratavam, tal, ser muito cordiais, né? E depois, obviamente, eu chego à conclusão que eles sabiam que era tudo meio que uma armação, né? Um teatro. Porque eles estavam me tratando muito bem, conversava e tal, e eles não queriam deixar o cara lá no aeroporto. O cara da Polícia Federal foi muito sacana, velho. Ele me viu, ele me pôs na cela. Aí os 2 policiais me acompanhando falaram, não precisa pôr ele na cela, deixa ele com a gente aqui. Tem uma recepçãozinha assim, né? Tipo aqui, assim, uma recepção. Ele fica aqui. Cara, não, aqui tem que ir pra cela. Ele meteu numa cela suja, feia, né? Um cubículozinho assim de 1 metro por 1 metro. E eu fiquei lá. Fiquei a tarde inteira, porque o avião só saiu à noite. Aí, os caras ficaram sem graça, foram lá, me pediram desculpa. Eles falaram, pô, desculpa, a gente não queria e tal, mas o cara aqui não foi flexível, né? Aí colocaram no avião, aquele constrangimento, né? Você é o primeiro a entrar no avião e é o último a sair depois, né? Você fica lá na última fileira, lá, com 2 policiais do seu lado. Eles estavam paisando ou tava? Estava paisando. Aí eu fui. Como era de noite, eu não podia ir pro presídio, né? Eles me levaram pra uma sede da Polinter. Tipo uma delegacia. Que era uma pocilga pior, assim, a cela que tinha lá era uma pocilga, cara. Assim, tanto que eu não dormia, eu fiquei em pé, assim, a cama imunda, assim, o banheiro, nossa, nem cheguei perto do banheiro. Só fui, obviamente, a hora que eu precisava fazer o meu xixi lá, eu tive que ir, mas assim, a hora que eu entrei, assim, quase vomitei a hora que eu entrei no banheiro. Aí fiquei em pé, mosquito pernilongo pra caramba, fiquei em pé lá, passei a noite sem dormir. Aí no dia seguinte me levaram pra... Aí tem tal do exame de corpo de delito, né? Você tem que passar a audiência de custódia e tal. Aquela burocracia toda, aquele constrangimento que na corpo de delito você fica lá com um monte de preso lá, que foi preso no dia. E aí você tem que tirar a roupa, ficar pelado, o cara te revistar, todo um constrangimento possível. Aí saí de lá, me levaram para fazer o depoimento, né? Aí cheguei para fazer o depoimento, tinha uma fila de gente... Tinha sido preso na minha operação, eu fiquei lá, acabou que não chegou a minha vez, né? Foi até bom porque minha esposa me conhece, sabe que eu sou muito analítico, assim, sou muito bom para analisar as situações, documentos, e ela fez com que o processo chegasse, que eu não sabia porque eu estava sendo preso. E aí o advogado conseguiu todo o processo e me levou, assim, tinha 700 páginas. Então esse dia, o resto do dia que eu fiquei lá esperando para prestar o depoimento, fui lendo tudo, processo. Aí depois me levaram, aí como não deu tempo de fazer o meu depoimento, levaram para prisão. Aí eu entrei na prisão, e aí li o resto, aí no outro dia me buscaram para eu ir fazer o depoimento. Aí no dia que me buscaram, os caras queriam me algemar. Aí teve um carcereiro lá que não deixou. Tinha 2 ali, meio... Algema. Queria me algemar, me pôr no camburão e tal. Aí teve um cara lá, gente boa, ele falou assim, não, cara, pra que isso? Não precisa algemar o cara. O cara não oferece perigo, não. Ele vai aqui atrás, sentar no banco, você vai do lado dele e tal. E aí me levaram a fazer o depoimento. Aí fiquei 7 horas fazendo depoimento. E nesse depoimento, assim, era uma coisa ridícula. Aí eu descobri, obviamente, depois que eu li o processo, que o dono da empresa que me contratou fez uma delação. Aí qual que era a lógica? A primeira fase da operação saiu porque o ex-governador tinha sido preso. O governador que armou todo esse esquema, ele tinha sido preso. E esse governador fez uma delação. E na delação dele, ele entregou o esquema todo.
Só que no esquema todo, eu não tava, obviamente. Até porque eu fui presidente em 2015. No colocou outro governo. O dono da empresa e tal. Colocou o dono da empresa, foi o que deu essa primeira fase da operação, né? Que o ex-governador tinha entregue todo mundo, os caras... Foi a primeira fase. Aí o que aconteceu entre a primeira fase e a segunda é que o dono da empresa, eles devem ter feito a mesma pressão que fizeram em mim para fazer algum tipo de delação. O dono da empresa inventou uma história. Porque ele não tinha mais o que entregar. O ex-governador tinha entregue tudo. Aí ele falou assim, e o princípio da delação conta alguma coisa nova, né? Aí ele inventou uma história de que eu estaria passando o meu salário para o governador da época, que tinha entrado em 2015. Só que quando ele fez a delação, o Ministério Público, depois de descobrir, ele já sabia que era mentira, porque o Ministério Público já tinha todos os comprovantes que estavam no fundo. O follow the money, eu sigo o dinheiro. E que na delação dele ele falava que eu passava o meu salário para o governador. Sorte. E aí fiquei lá 7 horas depondo. Sorte de ter feito isso com dinheiro, pô. Senão ia ser uma dor de cabeça a mais. Se eu não tivesse, né? Sim. E é algo que poucas pessoas fariam, né? Porque no final até do meu depoimento, aí veio um promotor lá, um mexito, que os outros assim estavam muito sem graça, sabe? Os delegados que estavam tomando o meu depoimento. Mas teve um lá que era meio... Você passou dinheiro de alguma forma. Eu falei, rapaz, tá todo comprovando, todo o dinheiro que entrou na minha conta, todo o dinheiro que saiu. Se a delação tá dizendo que eu passei o meu salário, tem que provar. Eu tenho a prova aqui que, inclusive, tá lá o dinheiro ainda. Não foi passado pra ninguém, é meu ainda, tá lá. Aí, aí na hora eu fiquei puto com esse promotor, cara. Ele ficou falando, mas de alguma forma, eu falei, você quer entrar, entra na minha conta bancária, eu abro aqui. Eu entro aqui, abro minha conta bancária, você pode ficar a noite inteira olhando minha conta bancária, não tem problema nenhum. Eu não devo nada, você pode... Não, mas eu falei... Porque se não tem que ter, você tem que provar, cara. Mas aí, ao longo das 7 horas de depoimento, o que eles fazem? Eles pegam a delação do cara, do dono da empresa e vai lendo, né? O cara falou isso, isso e isso. O que você tem a pôr? Aí eu faço contraponto. Era ridículo, cara, o negócio a delação do cara era ridícula. Eu sempre cito esse exemplo que pra mim, assim, era o mais ridículo. Tanto que a certo ponto ele falou assim, o dono da empresa falou que te contratou pra você acabar com a propina. Aí eu olhava pro delegado assim e falei assim, a empresa não é dele? Por que ele precisa me contratar para acabar com a propina? A empresa dele é só ele acabar, ele não precisa contratar ninguém para acabar com a propina. Aí o delegado olhava e falou assim, é verdade, né? Só que na delação dele, ele admite que depois que eu saí em 2016, ele voltou a pagar. Que os caras os mesmos me ameaçaram de morte, começaram a pressionar ele voltou a pagar a propina pros caras. Aí eu falei, engraçado, né? Ele me contratou para acabar com a propina. Ele não precisa, que a empresa é dele, ele acaba. Ele não precisa contratar ninguém para acabar. Aí eu entrei e eu acabei. Vocês têm um termo aditivo que eu não só acabei, que eu devolvi o dinheiro pro Estado. Aí eu saí da empresa, o cara voltou a pagar. Eu tô preso e ele tá solto. Aí o delegado ia ficando sem graça, sabe? Aí no final, assim, o delegado terminou e falou assim, terminou o depoimento, você tem alguma coisa a colocar? Eu falei, tem, 2 coisas muito importantes. Primeira, o motivo da minha prisão. Está aqui, tentativa de obstrução à justiça, eu vi no processo, e aí eu comecei a ler o processo para ele. O que eles pegaram? Quando saiu a primeira fase da operação, eles tinham feito a busca e apreensão no dono da empresa, na empresa e tal. A empresa estava tentando jogar a culpa no cara que era gestor antes de mim. Então, nas mensagens do WhatsApp, estava lá a diretora da empresa mandando mensagem para o escritório de advocacia da empresa. Você tem aí uns documentos, né, que a gente tá precisando aqui, uns comprovantes de viagem do fulano de tal, que era o cara que era antes de mim. Comprovante de viagem, hospedagem do fulano de tal, quando ele foi pro Mato Grosso. Aí, obviamente, quem lê a mensagem fala isso, estão querendo achar uns documentos para jogar a culpa no cara, né? E aí a menina, a advogada responde assim, não temos, tal, só tem, já procuramos, não temos. Aí ela fala, não, tá aí, tá os documentos. Aí a advogada manda uma foto, aquelas caixas de documento, de arquivo, sabe? Aí manda a foto assim, só tem essas 2 caixas. Aí a diretora da empresa fala assim, não, são 4 caixas, né? Foi mandado aí. Aí a advogada responde na mensagem, tipo assim, não, se tem mais, o doutor Cobori, quando foi presidente, deve ter mandado para outro escritório de advocacia. Olha o absurdo, eles pegaram esse trecho, recortaram, interpretaram que eu ter mandado os documentos para outro escritório de advocacia, eu teria destruído os documentos. Então tem 2 absurdos. Ali não está dizendo nada disso. Segundo, se foi lá em 2015. A gente estava em 2018 e o Código de Processo Penal prevê contemporaneidade. Eu mando prender você porque tem uma investigação em curso e você está atrapalhando. Sim. Pô, eles fizeram me prender em 2018, uma coisa que teoricamente aconteceu em 2015.
Já era um absurdo isso aí. Só que se você continua lendo a mensagem, a menina acha as caixas. Que aí eles cortaram só o trecho que ela falou isso. Aí quando você continua a mensagem, a menina fala assim, não, as outras 2 caixas que tá na sala do fulano de tal. E manda a foto das outras caixas. Então eles nitidamente arrumaram um motivo para me prender. E o motivo para me prender era que eu corroborasse com a história do cara que me delatou para chegar no governador. Só que depois que eu fiz todo isso, aí eu mostrei isso aí, o delegado ficou sem graça e tal, eu falei, e o segundo motivo é o seguinte, eu fiz uma petição, tem o caminho todo desse dinheiro, o dia que entrou, o dia que foi pro fundo, o dia que tá aplicado, a declaração de imposto de renda, tá na petição que eu protocolei aqui no dia 15 de março, eu lembro a data até hoje. Essa delação aqui que vocês aceitaram do cara é de dia 27 de março. Quando esse cara começou a inventar essa história, vocês já sabiam que era mentira. Tudo aqui. Por que vocês aceitaram isso aqui? E eu falei, e outra, o princípio da delação não é o cara te entregar e dar o caminho da prova. Ele não tem o caminho da prova, porque a prova eu já te mandei antes dele inventar essa história. O delegado ficou sem graça, ele era até um descendente japonês, né? Aí eu comecei a chorar, cara, porque ele falou assim, não, você vai sair por cima. Ele começou a querer me consolar, né? Não, você vai ser esclarecido, você vai dar a volta por cima e tal. Aí eu olhei pra ele assim, o nome dele era Masao. Eu falei assim, Masao, você é Nihonjin. Nihonjin é japonês, né? Você é um Nihonjin, você sabe a importância que tem o nome pra gente. É o nome da minha família, cara. Vocês estão cagando todo o nome da minha família. Aí ele ficou sem graça, me abraçou e tal, me levou pra saída assim. Aí ele até falou, aí depois disso tudo, né? Me desejou sorte. Eu falei, vamos me soltar, né? Os meus advogados já tinham falado, provavelmente você fica 1, 2 dias, né? Os caras pegam seu depoimento, depois vocês vão me soltar. Fiquei 80 dias preso. Nossa. E o recado quase todo dia era, se não delatar, vai morrer na prisão. Se não delatar, vai morrer. Chegava o recado de todas as formas, né? O advogado de outro preso vinha e falava. Um preso que saía para dar o depoimento e voltava e falava, o promotor fulano de tal me pegou no corredor, perguntou de você, né? Perguntou se você estava abalado, que ele é uma pressão psicológica, né? Ele falou assim, o cara quer saber se você estava bem e tal, aí os presos depois viraram meus amigos, né? Eles falaram assim, não, o cara tá bem pra caralho. É porque o preso sabe quem é fudido lá e quem não é, né? Ali dentro eles têm... Os caras sabem tudo. Foda, viu, cara? E foi armação, aí, né? assim, minha vida virou de cabeça pra baixo, né? Nossa. Na noite, se eu fosse falar assim, eu tava no auge da minha carreira profissional. Eu era professor de finanças do BMEC há 10 anos. Eu dava entrevista na Globo todo dia, toda semana. Quando eu não aparecia na TV, os repórteres sempre me procuravam para entender, né? Acontecia alguma coisa, igual vocês fazer uma análise. Eu ia lá e explicava para eles o que estava acontecendo. Quando não dava para eu gravar, eles usavam o que eu falava na reportagem. Eu tinha minha empresa de investimento, tinha minha boutique de M&A, hoje é a maior boutique do Brasil, ou uma das maiores do Brasil hoje. Tinha 2 startups. Tava assim... Sabe quando você atinge aquilo e fala, putz, agora conseguia tudo que eu sonhei profissionalmente, eu pelo menos estou navegando agora nesse nível, né? Aí da noite pro dia você vira um leproso, né, cara? E a sua esposa e seus filhos? Cara, assim, o que eu falo, é nessa hora que você descobre realmente quem é seu amigo, quem tá do seu lado, a família, tudo. Os amigos você conta na palma de uma mão. Você achava que tinha um monte de amigos, conta na palma de uma mão. Os amigos realmente que, independente de saber se é culpado ou não, estão do seu lado. E a minha decepção é, aqueles me abandonaram, sabia que era uma armação, sabia que estava errado. Os primeiros que eu achava... Os primeiros que eu achava, o que eu acho um absurdo até hoje, é um sócio da minha empresa. A empresa que a gente assessorou, esses sócios, eles sabiam, até porque quando saiu a primeira fase, para proteger a empresa, blindar a imagem da empresa, eu saí da empresa no contrato social. Quando saiu essa primeira fase, eles começaram a sair da imprensa, eu saí até para blindar a empresa. No mercado financeiro não pode passar por essa crise de imagem, né? Eu saí. Eles sabiam, obviamente, na parte que a gente assessorou, eles estavam juntos, né? A parte que eu fui presidente, eu sempre, como eu ainda estava na empresa, né? Tudo era reportado, eles sabiam de tudo. E até hoje. Sumiram. No dia que eu estava sendo preso, minha preocupação era com a empresa, eu liguei lá, eles não me atenderam, não atenderam meus advogados. Depois que eu fui preso, minha esposa tentou falar com a empresa, eles não atenderam minha esposa.
Mandaram falar com os advogados. E considerava amigo. Tipo, as famílias eram amigas. Um na casa do outro, jantar junto, sair com as esposas, né? Tudo. Depois, o mais absurdo, meus advogados precisavam acessar o meu e-mail da empresa para ter acesso a alguns documentos que ia ajudar a embasar a defesa. Não deixaram, bloquearam o acesso aos e-mails da empresa. Ou seja, viraram as costas e eu tava trabalhando na empresa, eu tinha retirada, porque a gente era sócio, a gente tinha retirada. Nunca mais. Teve um sócio que me procurou depois, eu até almocei com ele esses dias aqui, mas a gente falou de outras coisas, nunca tocamos nesse assunto, né? Mas os outros nunca mais me procuraram. Então, minha grande decepção foi essa, porque se tinham pessoas que tinham certeza que isso era uma armação que estava errada, eram eles. Pior do que os bandidos. Tipo, você não, se fosse meu amigo de outras ocasiões, você poderia até duvidar, né? Não sei o que o Cobori faz profissionalmente, né? Mas esses caras sabiam, entendeu? E tiveram esse tipo de comportamento. E aí, cara, depois que desses 80 dias eu saí da prisão, assim, aí eu entrei em depressão profunda. Fiquei uns 3 meses, assim, jogado, assim. Minha alegria era só quando eu tava com meus cachorros, assim, deitava na grama no fundo de casa, ficava com os cachorros ali. Sabe quando você tá em depressão profunda? Não sei se vocês já passaram por isso. Você não pensa em nada, tudo perde sentido. Não tinha nenhum estímulo. Estímulo pra nada, assim. E até porque quando eu saí, eles mantiveram o que eles chamam das medidas cautelares. Então eu saí da prisão, mas é como se eu ficasse numa prisão domiciliar. Eu não podia sair de casa, não podia trabalhar. Meus advogados pediam autorização para eu dar aula, eles não deixavam eu dar aula. Ou seja, fiquei mais um ano preso em casa, sem poder sair. Foi quando eu criei meu canal do YouTube, né? Que aí, nessa depressão profunda, a esposa falou, você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que reagir, você tem que arrumar alguma ocupação. Como eu era professor, sempre gostei, sempre fui palestrante, né? Sempre gostei, assim, de ensinar, de dar aula. E preso em casa, falei, é pela internet, né? A única opção que eu tenho é pela internet. Foi quando eu criei meu canal, em novembro de 2018, eu comecei a postar vídeos ensinando finanças, ensinando economia, né? E foi o que, digamos assim, deu alguma ocupação. Mas, obviamente, até hoje eu luto contra a depressão, né? Até hoje eu faço terapia, faço psicoterapia. Nesse período, depois que eu fui estudar filosofia, né? Fiz uma pós em filosofia, me aprofundei nesses temas mais filosóficos, entendeu? E comecei a entender a sociedade de uma forma mais ampla, né? Com uma visão maior. Mas na prisão eu aprendi a entender o ser humano, sabe? O quanto que isso tem muito, né? Você realmente se interessar pelo outro, entendeu? Puta, quais são os medos do Robertinho, né? Quais são as esperanças que ele tem? Né? O Rodrigo, qual a esperança que ele tem? O que dá medo nele, né? Que gera insegurança? Quando você estabelece esse tipo de preocupação, assim, verdadeira pela outra pessoa, você estabelece uma relação mais humana, sabe? Isso eu aprendi na prisão, cara. Assim, eu já tinha isso inato em mim, porque eu sempre fui um bom negociador, né? Sempre fui, assim, como executivo da Xerox, eu ganhei vários prêmios, assim, o melhor vendedor, a melhor filial, né? Várias vezes no Brasil todo. E na boutique de M&A, eu até entrei na empresa para fazer esse papel, né? De negociar, destravar a negociação. Então, eu sempre tive isso um pouco nato para mim, de entender o outro, né? E no processo de negociação, isso é importante. Na negociação boa, do ganha-ganha, né? O que é bom pro Robertinho? O que é bom para mim? Vamos chegar num acordo aqui, a gente fecha um negócio, né? Então isso meio foi inato. Mas na prisão era uma questão de sobrevivência. Mas veio naturalmente, não era uma coisa falsa, entendeu? Era uma coisa de, sei lá, o Robertinho foi preso por assassinato. Lembra do lobo bom e do lobo mau? Eu não tinha esse negócio, eu queria saber o que tinha de bom no Robertinho. Porque assim, sei lá, no olhar das pessoas, você nota, essa pessoa não é 100% má. Sei lá, tinha lá um cara que não devia estar lá, ele devia estar no hospital psiquiátrico. Era um menino novo, 23 anos, que tinha tido um surto psicótico e tinha matado a namorada. Era um crime famosíssimo na cidade. O cara, assim, todo mundo na prisão morria de medo, cara. Era um menino de 23 anos que tinha o seu tamanho. Assim, ele dava medo. A gente até chamava ele de Luizinho. E todo mundo tinha medo, né? E eu entrei assim, eu estabeleci porque ele não me parecia uma pessoa má, entendeu? Assim, a essência do cara não era ruim.
E eu meio que não ficava martelando esse negócio, pô, o cara é um assassino, o cara, né? Eu ficava olhando pro né? Que esse cara tem de bom, que ele tem de medo, o que incomoda ele, entendeu? E uma coisa que me incomodava muito é que as pessoas isolavam ele, não deixavam ele comer, cara. Caramba. Ele só comia depois que todo mundo comia, se sobrasse, né? E ele ficava isolado, assim, aquilo me mexia muito comigo, assim. Tipo, a gente tá todo mundo aqui, tal, e ele tá no cantinho da cela ali, ninguém falava com ele. Aí sobrou um restinho aqui, pode vir comer, tá? E aquilo, assim, realmente gerava uma compaixão, né, por ele, assim. E aí, unido com esse negócio do medo, né? Todo mundo tinha medo dele. Aí, você é o líder. O líder também era um cara grande, né? Você é o líder da cela e você que estabeleceu essas regras. E aí, era como se eu chegasse aqui e falasse, pô, Rodrigo, você acha que é uma boa, né? A gente isolar o Robertinho assim e tal. Deixa o cara comer com a gente e tal. Até porque a gente isolar não é a melhor estratégia, né? O cara pode ficar puto e na noite ele acorda e mata um aqui. Não sei se é uma boa estratégia a gente fazer isso aí. Que tal a gente incluir ele aqui? Não é uma pessoa de toda a massa, você sabe disso. Vamos conviver bem e tal. Aí ele topou, entendeu? O Rodrigo falou, pô, acho que você tem razão, Cobori, vamos fazer, você acha mesmo e tal. Então eles eu passei a meio que influenciar o ambiente, assim, eles viam muita sinceridade, assim, na minha forma de querer melhorar o ambiente dentro da cela, entendeu? E aí eu fui fazendo amizade, assim, todos eles me respeitavam, né? Você era o conselheiro da cela ali, né? O anjo do bem. Cara, uma coisa, quando eu entrei, eu notei e eu sabia que uma estratégia era que o medo do líder é alguém tomar a liderança dele, principalmente dentro da prisão. Verdade. Né? O líder quer ser o líder e não quer. E o líder tem uma neura, eu notei, né? Tem uma neura de todo mundo tá perseguindo ele. Todo mundo quer tomar o lugar dele. Então, quando eu entrei, eu falei assim, a primeira coisa que ele tem que ter certeza é que eu não quero o lugar dele. Foi a primeira certeza que eu tive. E eu senti que ele, no início, ele pode ter se sentido ameaçado, porque obviamente, eu tinha uma capacidade intelectual maior do que todo mundo. E isso gera uma certa insegurança. E de comunicação, um certo ciúme e tal. E a primeira coisa que eu fiz é passar pra ele essa certeza que eu não queria o lugar dele. Quando você entra lá na cela, eles te falam, o líder da cela é esse. Quem me recebeu foi o líder. O próprio carcereiro chama o líder. Ah, tá. Ele chama e fala, olha, tá chegando chegando um cara novo aqui. Rodrigão, vem cá, tal. Aí chegou, o líder tinha 2 metros também, ele chegou, aí me entrega, o cara me levou pro cantinho e ficou 2 horas lá. Te falar a lei da cela. A regra aqui, a lei aqui é essa, tá? Eu tenho um amigo meu que numa sexta-feira ele tava bebendo e aí ele saiu do controle e acabou fazendo umas merda lá na cidade e a polícia pegou e levou ele preso, né? E por ser final de semana e hoje não pode ficar mais na delegacia, até por segurança mesmo, pegaram e mandaram ele pro presídio, né? E até consegui a autorização do juiz que fica de plantão pra liberar ele, né? Ele saiu só na segunda-feira. Segunda de manhã. E eu lembro que a gente foi buscar ele lá, cara. E isso nunca tinha acontecido com ele. Ele nunca imaginou que isso aconteceria, né? Cara, assim, eu olhava pra esse amigo meu assim, eu via, tipo, tristeza nele, assim, e o quanto ele faz pra isso nunca mais acontecer na vida dele. Quando eu era pequeno também, eu tinha um vizinho que era muito meu amigo, e eram 3 japoneses, e eu via a relação dele com os pais também. Eu sei o quanto a honra, o quanto o nome é importante pra eles. Pô, velho, sinto muito, assim mesmo. E aí, assim, fisicamente, assim, eu considero, assim, que o que me afetou é a parte de destruir realmente a sua vida, sabe? Obviamente, todas as estratégias fez com que eu tivesse uma convivência boa o período que eu fiquei preso, né? Eu costumo brincar, o meu problema não estava ali na prisão, o meu problema estava do lado de fora, entendeu? E o Robertinho perguntou, a família é tudo, né, cara? Minha esposa ia me visitar. Assim, no início, eles arrumavam vários artifícios para não deixar minha esposa me visitar.
precisa de uma carteirinha, tem que ir um órgão tal. Aí, o órgão tal tá de greve. Só semana que vem. Então ficou assim, eu fiquei quase um mês sem receber visita, né? Mas depois minha esposa ia 2 vezes por semana, né? Que podia visitar 2 vezes por semana. E ela era o meu porto seguro ali da estratégia. Toda estratégia jurídica eu tracei junto com ela, né? Meus 2 filhos foram me visitar, né? Eu tenho 5 filhos. A minha filha, mulher, eu não quis que fosse, né? Porque o ambiente numa prisão é extremamente hostil, principalmente para a mulher, né? Tem que passar por revista, aquele troço constrangedor, eu não quis. Minha esposa acabou passando por isso, né? Porque ela quis estar ali do meu lado e pelo qual, assim, obviamente, foi o que me segurou bastante, né? Você precisa ter algum tipo de contato com o mundo externo. Que tem o que eles chamam de institucionalização, né? Se você não tem muito contato com o mundo externo, seu mundo acaba ficando reduzido assim e você acaba ficando com um monte de neura, né? Não que você saia e não tenha, né? Você acaba sempre tendo. E os meus filhos iam me visitar, teve só um amigo meu que foi lá, né? Pelo qual eu agradeço até num outro podcast por você, uma gratidão que eu tenho. A gratidão que eu tenho são, né, pela minha família e pelos amigos que ficaram do meu lado, né? Por isso, obviamente, que ia me visitar, mas por aqueles que ficavam em contato com a minha esposa dando apoio, né? Para tudo que precisasse e tal. Então, nessas horas você descobre isso, mas depois que você sai, cara, sua vida virou de cabeça para baixo, assim, do nada você tá lá no topo, agora você tá na lama, assim, sabe? Ninguém me atendia mais, até para depois que eu tinha um canal, né, minha preocupação ainda, a pessoa procura no Google, acha e, assim, os haters comentários, né? E foi uma decisão difícil ter um canal, né? Porque essa agência de comunicação que o cara virou meu amigo, a gente veio, depois que eu saí, a gente fez uma reunião do que, como que a gente desaparecesse, né? Com esse histórico aí e tal. E aí, na realidade, a internet ia impulsionar isso, né? Ele falou, a partir do momento que você ficar público na internet, as pessoas procuram, ele começa a ter relevância, né? As pessoas pesquisam e ele começa a ter muita relevância. E aí foi uma decisão difícil. Eu falei, não, vou em frente, né? Vou encarar. Mas eu passei todo esse período recluso na minha. Vou fazer o que eu gosto, vou dar aula, vou ensinar, né? E nunca tive essas, como eu tô aqui hoje, em coisas públicas assim, né? E minha esposa que sempre me incentivou, sabe? Então, assim, muitas coisas... Depois eu comecei a conseguir fazer alguns negócios, mas a grande maioria caía. Meu canal, assim, quando meu canal tinha 10 mil inscritos, cara, meu conteúdo era técnico, era tão bom que eu já era muito procurado, né? Assim, quase todos os bancos ofereceram patrocinar meu canal, era procurado para dar palestras, essas coisas, mas sempre caía depois, sabe? E eu sabia que era isso, as pessoas pesquisavam e tal. Eu fui convidado na época, meu canal era pequeno, por aquele TED, não tem aquele, né? O TED, que vai só... Sim, me convidaram. Foi o único que teve a coragem de me responder e dizer que foi por esse motivo que eles cancelaram. Eles tinham marcado uma palestra, eu tinha aceitado. Aí uma semana depois, foi o único que me respondeu e falou assim, não, a gente pesquisou aqui e tal, seu nome, você está envolvido, não vai rolar, vamos cancelar. Foi o único assim. Todos os outros cancelavam, eu sabia que era esse motivo, eles só não tinham coragem de falar, né? E aí eu fiquei muito com... Isso foi, na realidade, assim, agravando a minha depressão, apesar de eu estar tentando sair dela, foi agravando. E minha esposa sempre falou assim, você tem que pôr pra fora, você tem que contar, você tem que falar. E aí ela me incentivou, teve uma empresa que me procurou para eu treinar a empresa, os executivos da empresa. Eu tenho um programa de educação corporativa, né? Que dura 1 ano e tal. Aí eles tinham aceitado, já tinha feito toda a proposta, os negócios e tal, e eu sempre naquele medo, putz, a hora que eles pesquisar... Se tiver na hora vai cancelar. Vai cair, tá? E a minha esposa vendo eu naquela agonia, e aí eu tinha até marcado... Era em Santa Catarina, tinha até marcado o voo, já tinha passagem pra eu ir lá pra fechar o negócio. Mas e eu nessa... Putz, vai cair, sabe? Você sempre achar que vai chegar a mensagem, o cara cancelando. Aí minha esposa chegou e falou, faz o seguinte, escreve um artigo, escreve um texto, contando a sua história, e antes de você embarcar, você manda pra ele. Eu ia embarcar até num domingo, assim, final de tarde, e aí eu escrevi, eu sou bom pra escrever, eu escrevi em 3 horas, assim. Escrevi e mandei pro cara. E aquilo meio que foi um alívio, sabe? É um artigo que até hoje tem no meu site, chama Os Bandidos da Lei e a Lei dos Bandidos.
Os bandidos da lei, obviamente, os agentes do Estado que armou todo esse circo, e a lei dos bandidos, que é a lei da delação que permitiu que isso acontecesse. Foi mal utilizada, né, nesse sentido. Tem até hoje no meu site, lá quando eu entro no perfil, é esse artigo que tem. Aí eu mandei, o cara leu e me retornou. Falei assim, não, Comori, a gente ficou aqui sensibilizado, você passou por uma injustiça, a gente continua confiando em você, você é um cara profissionalmente muito qualificado, a gente quer você aqui e tal. E aí foi em frente. Aí, a partir disso aí, meio que eu perdi esse medo, mas nunca fui a público contar essa história, só tava nesse artigo no meu site. Tá? E a minha esposa continuou me incentivando, foi quando o pessoal do Estúdios Flow, o Critiquei, me convidou para ir no Critiquei. E aí minha esposa falou, não, vai e conta essa história lá ao vivo, né? Foi quando eu fui e contei. E aí desde então, aí depois o Martin Mix me convidou, eu fui, perguntaram. Então eu conto hoje assim, de uma forma tranquila, mais leve, sabe? Porque o problema é quando você passa por isso, quando eu saí da prisão, teve até o Leonardo Atucci, esse dia eu almocei com ele do Brasil 247, eu almocei com ele, ele perguntou, eu falei, quando você sai da prisão assim, você anda na rua, você tem uma neura que tá todo mundo te olhando. Tá todo mundo te olhando, conhece. Todo mundo te julgando. Então você fica com isso, sabe? De achar que você tá sendo julgado o tempo todo, que todo mundo sabe, todo mundo... Sim. E foi bom, tem sido bom esse, né? Vim contar isso, assim. Minha esposa falou, você precisa contar, porque se você não contar, fica a versão que tá lá, né? Nos caras que sacanearam e tudo. Fica essa versão que... E uma coisa que depois que aconteceu, que eles mataram o governador politicamente, eles sentaram em cima do processo, o processo sumiu um tempo, ficou sumido. Depois pegaram o processo, fizeram um processo, uma ação civil de improbidade administrativa. Esse aí eu mesmo fiz a minha defesa, só pedi para um advogado assinar. Umas coisas absurdas assim que aconteceu nesse... A gente tá com 3.000 pessoas ao vivo